Boa tarde, crianças! Nós vamos começar agora a nossa aula de Geografia. Por favor, abra o livro na página 158. A aula hoje é um pouquinho extensa, esse título, o livro trouxe vários textos, então eu queria pedir para que vocês tenham um pouquinho de paciência e acompanhem a leitura porque é muito importante, tá bom? Vamos lá! Os trabalhadores do meio rural. Agricultores ou lavradores são aqueles que trabalham na terra, plantam, colhem e vendem os produtos da lavoura. Os trabalhadores que criam animais como bois, cavalos, cabras, porcos, aves, são chamados de pecuaristas. Então, as pessoas que trabalham com a terra são chamadas de agricultores ou lavradores e as pessoas que criam animais são chamados de pecuaristas, tá bom? As fotografias a seguir mostram algumas das ações de trabalho mais comuns no meio rural. Então, essas 6 fotografias aqui, elas representam atividades que são comuns para os trabalhadores rurais. Então, eu tenho aqui capinar a lavoura, arar a terra, adubar o solo, ordenhar as vacas, colher café e pastorear o rebanho. São 6 atividades muito comuns para os trabalhadores do campo. Seguindo a leitura. No meio rural, geralmente os trabalhos são relacionados aos recursos naturais, como o uso do solo e dos rios para a plantação, colheita de alimentos e criação de animais. As atividades do campo são importantes tanto para o abastecimento das comunidades locais, como para atender às necessidades de outros municípios do meio urbano. Durante um longo período, o trabalho no campo era em sua maioria manual, com o uso de ferramentas simples. Porém, a necessidade de produzir alimentos para atender a população fez com que, com o passar dos anos, fosse desenvolvida tecnologia voltada para as atividades do meio rural. Então, durante muito tempo, as atividades do campo eram desenvolvidas de maneira muito simples, com ferramentas simples e de forma manual. Com o passar do tempo, a necessidade de produção aumentou muito e aí as pessoas começaram a desenvolver tecnologias voltadas para as atividades do campo, para as atividades do meio rural. Vamos a 2 imagens da próxima página. A primeira mostra a colheita de arroz de forma manual em Cao Bang, no Vietnã, a foto é de 2018. E a segunda imagem mostra uma máquina colheitadeira de arroz em Dona Francisca, no Rio Grande do Sul. A foto é de 2017. Então, aqui eu tenho 2 tipos de colheita. Uma realizada de forma manual e a outra realizada com o uso de máquinas, tá bom? Seguindo a leitura. Apesar de desenvolver a maior parte de sua produção econômica no setor primário da economia, na obtenção e no fornecimento da matéria-prima, no campo também são realizadas outras atividades, como o desenvolvimento de tecnologia para a produção de insumos agrícolas e produção de agroindústrias. Essa atuação econômica, produtiva e profissional no meio rural ocorre por causa dos avanços tecnológicos, científicos e de comunicação e transporte. O perfil do trabalhador rural também está mudando. As pessoas estão se capacitando com estudos e com a ajuda de novas técnicas e tecnologias aplicadas ao campo. Enquanto isso, as pessoas que não possuem esse conhecimento seguem, no geral, para as cidades em busca de emprego. O nome desse fenômeno é êxodo rural. Glossário. Vamos ver o que são os insumos agrícolas aí. É o material utilizado para produzir gêneros agrícolas, sejam vegetais ou animais. Exemplos: sementes selecionadas, fertilizantes químicos, vacinas, tratores, máquinas, tudo isso aí são insumos agrícolas, tá bom? Vamos observar a imagem. É possível verificar o uso de tecnologias, como o computador e o drone, e o uso de mão de obra qualificada no processo produtivo do campo. Mão de obra qualificada são aquelas pessoas que receberam um treinamento para fazer aquilo que elas têm que fazer, para fazer as atividades destinadas a ela, tá bom? Continuando na página 160.
No meio rural, o uso de tratores, arados mecânicos, fertilizantes e tecnologia no cultivo contribui para a qualidade, o aumento da produtividade e a redução do tempo de produção, que recebe o nome de agricultura intensiva. Então, o uso de todos esses meios tecnológicos, todas essas técnicas que foram desenvolvidas, elas ajudam que o processo de produtividade ele aconteça de forma mais rápida e com mais produtividade. Então, as tecnologias ajudam nesse sentido. As coisas acontecem mais rápido e em maior quantidade, tá bom? Vamos observar a imagem aí. Trator em monocultura de soja em Londrina, no Paraná. Lembrando que monocultura é quando a gente cultiva um tipo de produto só, tá bom? Seguindo. A agricultura intensiva é mais comum em grandes propriedades, que recebem o nome de latifúndio, guardem isso aí. Essas plantações enormes que a gente vê são chamadas de latifúndio, onde geralmente é produzido um único tipo de cultivo, chamado de monocultura. A produção é destinada principalmente às exportações, ou seja, à venda para outros países. Nesse tipo de agricultura, são utilizadas máquinas que substituem a mão de obra do trabalho rural. Então, no lugar de pessoas trabalhando, nós temos aí máquinas, tá bom? Observe as imagens de profissionais do campo que utilizam tecnologia para facilitar e melhorar o trabalho. Então, eu tenho dois profissionais do campo aí que fazem uso da tecnologia. O engenheiro agrônomo e a operadora de drone agrícola. Olha que legal! Na próxima página, nós temos aí uma curiosidade muito importante. Você sabia? Nos últimos 40 anos, o Brasil saiu da condição de importador, que é quem compra de outro país, de alimentos, né? Para se tornar um grande provedor para o mundo. Foram conquistados aumentos significativos na produção e na produtividade agropecuárias. O preço da cesta básica no Brasil reduziu-se consideravelmente. Hoje, se produz mais em cada hectare de terra, que é um aspecto importantíssimo para a preservação dos recursos naturais. A agricultura se modernizou, mas ainda existem desafios. A grande concentração de riqueza em pequena parcela de propriedades rurais. Existem milhões de hectares de solos e pastagens degradados, a grande ineficiência no uso da água na irrigação e o uso inadequado de agroquímicos oferece riscos à saúde e ao meio ambiente, entre outros problemas. Então, a gente pode ver que, ao mesmo tempo que o nosso país conquistou aí coisas boas, ele também tem várias coisas ruins que precisam ser melhoradas aí nas questões agropecuárias, né? Vamos seguir. Já nas pequenas e médias propriedades são cultivados vários tipos de gêneros agrícolas, o que recebe o nome de policultura. Então, quando a gente cultiva vários tipos de produto dentro de uma mesma propriedade, é chamado de policultura. A utilização de maquinário não ocorre com tanta frequência, pois nessas propriedades a produção e o uso do solo são menos intensivos. Por isso, a produção por hectare é menor e recebe o nome de agricultura extensiva, tá bom? Olha só a imagem. A agricultura familiar, guardem isso aí que nós vamos precisar para resolver os exercícios. É responsável por boa parte do abastecimento das cidades. Na imagem, o agricultor familiar cuida da plantação no campo. Glossário, vamos lá, temos 4 palavrinhas. Agroquímico é um produto utilizado para otimizar, ou seja, para melhorar a atividade. Segunda palavrinha, hectare, que apareceu aí, acho que foram 2 vezes para nós no texto. É uma unidade de medida agrária, equivalente a 10.000 metros quadrados. Então, 1 hectare é igual a 10.000 metros quadrados. Irrigação é uma técnica utilizada na agricultura para regar a plantação, para molhar a plantação.
E gênero agrícola é o produto cultivado ou obtido por meio do trabalho no meio rural, certo? Bom, agora vamos terminar aí o nosso texto. A mão de obra geralmente é familiar, mas também pode contar com o trabalho de alguns funcionários ou com a cooperação de agricultores vizinhos. Por vezes, diversos agricultores se ajudam realizando mutirões em períodos de plantio e colheita. Esse sistema colaborativo entre as famílias ou agricultores de pequenas e médias propriedades muitas vezes resulta em uma cooperativa para a produção, compra de máquinas e venda de seus produtos nos centros de abastecimento das cidades maiores. Então, o que acontece aqui? Pequenos produtores, agricultores que trabalham aí em família, eles se juntam e constroem uma cooperativa. E juntos eles compram máquinas, eles vendem os seus produtos em centros maiores, então eles trabalham juntos, mas cada um no seu pedacinho de terra, tá bom? Apesar de não produzir em grande quantidade e produtividade como a agricultura comercial dos latifúndios, que são aquelas grandes propriedades, a agricultura familiar é responsável por fornecer a maioria dos alimentos consumidos pelos moradores das cidades brasileiras. Então, eu tenho aí dois tipos, de modelos de produção. Eu tenho a agricultura comercial, que é aquela produção em grande quantidade, que é feita nos latifúndios, e eu tenho a agricultura familiar, que é produzida em menor quantidade e em propriedades também menores, tá bom? Guardem isso que é muito, muito importante. Olha a imagem, vista aérea de usina que produz álcool e açúcar, pertencente a uma cooperativa de produtores de cana-de-açúcar, em Campo Novo do Parecis, Mato Grosso. A foto é de 2016. Glossário. Agricultura comercial, o que é isso? É a produção com altos investimentos, tanto na compra de máquinas, quanto na contratação de funcionários especializados, com o objetivo de obter grande produtividade. Cooperativa é uma empresa que pertence a um grupo de trabalhadores que exercem a mesma função e defendem seus interesses, entre eles o de vender a produção. Tem a sugestão aqui no Connect de acesso ao endereço eletrônico. Quem tiver interesse pode acessar, é sempre muito legal. Vamos agora aos nossos exercícios. Observe as fotografias a seguir. Então, eu tenho duas fotografias aqui, de modelos de produção diferente. A tia Marília acabou de falar para vocês isso, tá bom? Retomem o texto aí da página 162, que está falando muito disso aí. Todas essas questões são referentes a isso, tá bom? Observe as fotografias e identifique os dois modelos de produção agrícola. Então, esse modelo de produção aqui é qual? E esse aqui é qual? Tá bom? Modelo de produção 1 é o quê? Modelo de produção 2 é o quê? B. Quanto às formas de trabalho que estão mostradas na imagem, apresente duas diferenças entre esses modelos, tá bom? Então, vocês vão colocar aí para a tia duas diferenças entre essas fotografias, pensando nas formas de trabalho. Letrinha C. Identifique um modelo que apresenta maior e menor produtividade. Então, o modelo 1 ou o modelo 2, qual apresenta menor produtividade e qual apresenta maior produtividade? E por último, a letrinha D. Aponte o modelo agrícola que mais contribui para as exportações brasileiras e aquele que mais contribui para o fornecimento de alimentos no dia a dia dos brasileiros. Então, retomem o texto na página 160, fala isso, na página 161 e 62 também, tá bom? Retomem os textos para responder essas questões. Um beijo, crianças, bom trabalho e qualquer dúvida é só me chamar.